A paz do Senhor a todos os irmãos, graças a Deus, estamos aqui, mais uma sexta-feira que o Senhor tem nos dado, pela sua graça e pela sua misericórdia, e podemos aprender a maravilhosa palavra de Deus. Agradecendo os irmãos que estão aí já dentro da nossa aula, aqui do GoBrush, né, já está linkado aí, nosso irmão Rafael Rocha, nosso irmão Renan, José Leone Santos, a irmã Keila, Marcos dos Santos, Elias, Ana, Daniel, Luzia, Olivaldo, Júlio, são os irmãos que estão já pontuais, né? São os irmãos pontuais. Agora, 8 horas exatamente, nós vamos iniciar aqui o nosso conteúdo. Iniciamos na aula passada, portanto, o estudo dos livros chamados Profetas Menores, onde nós fizemos uma introdução e também já estudamos os 2 primeiros livros dos profetas menores, do total de 12, onde ali nós estudamos o livro do profeta Oséias, né, que é o livro caracterizado por Gomer, que é a mulher infiel a Oséias, e também nós falamos a respeito do profeta pentecostal, que é o profeta Joel. Foi a introdução, e os 2 primeiros profetas menores foi o alvo do nosso estudo na aula passada. Tá? Então, hoje, na aula número 2, é a aula do livro dos profetas Amós e Obadias. Tá? Nós estamos convidando aqui o pastor Júlio, nós já abrimos aqui o microfone dele, e ele vai nos auxiliar aí com as leituras bíblicas ao longo aí da nossa aula. Agradecemos já ao pastor Júlio pela disponibilidade. Também no chat, falando com vocês, está minha filha, tá? Ela está aqui para eu ficar mais livre para falar com vocês e falar o conteúdo. Quem vai estar conversando aí no meu nome no chat é minha filha, ela que vai estar abrindo o microfone, fechando o microfone, assim a gente consegue dar uma interatividade melhor na aula para não poder perder tempo. Então, quando os irmãos quiserem falar, só pedir no chat, abre o microfone, que ela vai abrir o microfone para os irmãos conversar conosco. Amém? Eu também enviei, né, nos nossos grupos de teologia, o arquivo com as aulas, né, o arquivo escrito, que em alguns momentos da aula a gente precisa. Né, nem todos os irmãos estão com os livros em mãos. Quem não tem o livro, esses irmãos vão precisar do PDF que foi enviado. Quem está fora do grupo, eu tenho aqui um recurso dentro do GoBrush para mandar agora o PDF do livro para vocês, tá? Então eu vou agora, nesse momento, vai aparecer o link na própria, no próprio chat, para que vocês possam acessar aí o meu arquivo, tá? Então, só um segundo que eu estou acessando o meu arquivo. Para quem também não baixou do grupo, pode baixar agora, fazer o download aí para o seu celular ou para o seu computador, tá? Só um instante. Está carregando, só um instante. Ó, agora aí no chat apareceu para os irmãos, tá? Profetas Menores, parte 1 e 2. Quem não tem o material escrito, né? Pode clicar e automaticamente vai baixar para o seu computador. Também no final da aula eu posso baixar, compartilhar com os irmãos os slides da aula que nós vamos utilizar, tá bom? Só clicar aí Profetas Menores, vai estar baixando para o seu equipamento. Só para a gente fazer algumas confirmações, né? Possivelmente outros irmãos estão entrando, mas para fazer outras confirmações, quantos irmãos conseguem ver a minha imagem aí? Os irmãos estão me vendo? Quem me vê, aperte o número 1, por favor. Lembrando que às vezes você tem que arrastar para o lado, né? Porque tem 3 coisas na tela, né? Que é o slide, a minha imagem e o chat.
tá? Então vocês podem ir redimensionando, tá? Às vezes não há necessidade de ter a minha imagem, você pode dar uma escondida aí na minha imagem e ficar com o slide com o chat. Do lado tá lá, Escola Teológica, aula 2, Livro dos Profetas Amós e Obadias, que é o slide base da nossa aula de hoje. Quem está vendo, por favor, pressione o número 2. Quem está vendo o slide, confirme com o número 2. Muito bom. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Então está tudo certo. É só confirmar agora se o nosso Pastor Júlio, abre seu microfone aí, vamos ver se está tudo ok o seu áudio, Pastor Júlio. A paz A do paz do Senhor para os Senhor, meu irmãos aí, pastor, a Pastor paz do Júlio. Senhor, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus, os irmãos me ouvem? Amém, Pastor Júlio. A paz do Senhor, querido. Obrigado aí pela cooperação mais uma vez. Eu já quero pedir para o Senhor fazer uma oração inicial, pedindo que o Senhor nos abençoe em mais essa aula. Amém, oremos. Santíssimo Deus e soberano Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por mais este momento, esta oportunidade de estarmos, meu Deus, nesta aula para glorificar e exaltar o teu santo nome. Nós clamamos, meu Deus, que o Senhor venha nos capacitar, Pai Santo, guardar, Pai Santo, reter a nossa atenção nesta aula. Continue, Pai Santo, dando sabedoria, graça e virtude a teu servo, que ministra essa aula e abra o nosso entendimento. Abra o nosso entendimento, a nossa mente, Pai Santo, e os nossos corações, para assim, então, guardarmos toda a sua palavra, a qual for ministrada e ensinada. Tudo isso nós oramos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Amém. Deus. Obrigado, Pastor Júlio, pela oração. Lembrando os irmãos que é bom evitar, né, acompanhar a aula deitado, com aparelhos eletrônicos ligados, né? Se você tem o seu cantinho aí cantinho do estudo, é para lá que você tem que ir agora, tá? Normalmente, se você tiver um computador ou notebook, é melhor do que o celular, mas com o celular dá para atender muito bem a aula também, vocês conseguem, tá? Bíblia em mãos, caderninho de anotação para fazer as anotações, porque temos que nos adaptar aí a essa nova realidade, né? Embora várias igrejas já estão aí recomeçando aí os trabalhos, mas eu sou muito pensativo quanto a isso, né, do que vai acontecer daqui para frente aí nas igrejas e no Brasil, tá? Mas por enquanto nós vamos manter esse formato, nós estamos nos adaptando, os irmãos também, mas graças a Deus na outra aula tivemos um bom retorno da maioria dos irmãos que de fato aí conseguiram acompanhar melhor as nossas aulas, tá bom? Vamos dar prosseguimento, tá? Então vou voltar aqui o slide, tem uma mensagem inicial aqui no slide, que serve aí para embasar a nossa aula. Demora um pouquinho para carregar. E aí, aqui estamos, tá? Então, no slide inicial, tá assim. Entre os temas tratados nos profetas menores, temos a família, a sociedade, a política e a espiritualidade, na qual, na atual conjuntura, os profetas são um verdadeiro esteio da sabedoria divina para a Igreja de Cristo. Tá? Com essa frase inicial, eu digo assim, que o estudo dos profetas menores, em especial ali o profeta de Amós, porque dentro dos profetas menores, Jonas é o mais famoso, de fato Jonas é o mais conhecido, mas nós temos Amós, que é um dos meus favoritos, que nós vamos estudar ainda esta noite. Por que que eu gosto muito de Amós? Porque o tema de Amós, ao longo dos seus 9 capítulos, é muito atual. O que que Amós fala? Ele fala, em resumo, o que está nessa frase: família, sociedade, política, espiritualidade. Tá? Você vê que a Bíblia, ela trata até, né, de um tema bastante polêmico, que é a política,
poderia dizer assim que Amós ele também tem uma envergadura política muito forte. E nós vamos estudar o porquê. Mas há também ali a injustiça, uma sociedade corrupta, muitos ricos que se enriqueceram às custas dos pobres, a corrupção dentro da própria igreja, dentro do próprio sacerdotes. Então, mesmo escrito aí 800, 700 anos antes de Cristo, há tanto tempo longe de nós, continua extremamente atual tudo aquilo que o profeta Amós e os demais profetas menores eles vaticinam aí em suas profecias, tá? Então, na aula passada estudamos já Oséias e Joel, e agora nós vamos para o terceiro profeta menor, que é Amós. Lembrando que nesta aula falaremos a respeito de Amós e falaremos também a respeito de Obadias. Obadias que é o menor livro do Velho Testamento. Tá? Então a gente vai ocupar mais do espaço com o livro, realmente aí o livro de Amós. Quem tem já o material em mãos e teve a possibilidade de ler antes, você vai ver que o autor do nosso livro, logo no início, ele dá uma intimada, né? Ele fala para o aluno, para o estudante, ler pelo menos 5 vezes o livro de Amós, para poder absorver todas as coisas, né? Se você pegar o material, ele vai dizer uma leitura geral, depois uma leitura marcando os nomes próprios, as áreas geográficas, por último, fazendo ali uma visão sistemática em outros lugares do texto, que fala a mesma coisa em outros lugares da Bíblia. Então, o que eu concluo logo no início ali do nosso autor do livro de Amós? Que não existe coisas fáceis, irmão. Eu vejo que as pessoas até querem alguma coisa, desde que não precisem se esforçar para nada, né? Todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer ter um ministério abençoado, mas as pessoas desanimam quando vê o preço que elas precisam pagar para isso. Então, quando você vê alguém pregando, alguém ensinando, alguém pastoreando com sucesso, pode ter certeza que o preço que essa pessoa pagou anterior a chegar no altar ali é muito grande. E você tem um grupo de evangélicos muito grande que nem mesmo leem a Bíblia semanalmente, né? Quanto mais um autor dizendo para que se leia 5 vezes o mesmo livro, né? Sei que diante da correria e da dificuldade é muito difícil fazer isso, né? Tempo de muita correria que nós vivemos, mas na medida do possível, conforme nós formos estudando aí os profetas menores, os irmãos possam também aí ler os livros, né? Tem alguns que são bastante curtos, como o caso aí de Obadias, né? Que na verdade é apenas 21 versículos. Você tem aí Abacuque, que são apenas 3 capítulos, para a gente poder assimilar melhor, né? O autor até chega a dizer assim, que sai na frente aquele que consegue fazer uma análise anterior já do livro, antes mesmo da aula. Mas vamos lá para Amós. Os irmãos ficam à vontade para ir comentando aí no chat. Qualquer momento que os irmãos quiserem falar, está à disposição, só pedir aí, que a minha filha vai estar abrindo o microfone aí para os irmãos. Lembrando também que quando o GoBrush grava essa aula, né, a última aula que nós tivemos, ele demorou aí uns 5, 6 dias para liberar a aula. Quando ele liberar a aula para mim, eu mando lá no YouTube e está disponível também para assistir lá, tá? Mas é claro, sempre digo aos irmãos que ao vivo é muito melhor, né? Ao vivo vale muito mais a pena. Então nós temos aí o plano de aula para essa aula, primeira introdução ao livro de Amós, e aí você tem os subtítulos. Título, introdução, Amós anuncia o juízo de Deus sobre as nações, conclusão dos 2 primeiros capítulos, sentenças contra Israel, novo aviso que chegará o dia em que o povo será exilado, visões do castigo divino, Israel será restaurado. No segundo tópico, introdução ao livro do profeta Obadias, contexto da mensagem profética, a destruição de Edom, Deus é que determina o destino dos povos e a felicidade futura de Israel são os tópicos que abordaremos ao longo aqui dessa aula. E é muito interessante que tanto o livro de Amós como o de Obadias não termina com destruição, termina com promessa de redenção. Vai acontecer isso no final de quase todos os profetas menores, depois de muita repreensão, muito castigo, né? Nós até abordamos um pouco a respeito disso na introdução, que Deus ele não profetiza no prazer da destruição, mas ele quer sarar
as nações para que elas possam servi-lo, né? Então, todos os castigos e juízos aqui anunciados pelos profetas menores, na verdade, não é a maldade de Deus, pelo contrário, é o amor de Deus, de um pai amoroso castigando o seu filho para o melhor. Sempre eu digo que para entender os profetas da Bíblia, desde lá de Isaías até Malaquias, é importante nós nos situarmos dentro do contexto histórico. Sem entender o contexto histórico, eu não consigo entender com propriedade os profetas. Então a gente começa aqui a esfera de ação no dia de Amós. Amós, ele tem uma atuação principalmente dentro do reinado de Uzias e também dentro do reinado de Jeroboão II. O que a gente diz sempre? Que nesse tempo eles viviam no reino dividido, né? Eu sei que eu já venho falando isso em algumas aulas, né? Quem já acompanha a gente, mas tem que tocar nesse assunto, né? O reino está dividido. Por isso que Amós, ele profetiza num contexto de dois reis. Tem um rei na parte norte de Israel, que a Bíblia chama de Israel, nós vimos até que Joel chama de Efraim, e nós temos a parte sul, que a Bíblia chama de Judá. Então é um reino dividido, como se fosse hoje Coreia do Norte e Coreia do Sul, como no passado teve Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental. Então tem ali um reino dividido. Judá mais na parte sul e Israel mais na parte norte, conforme você pode ver o mapa aí, né? Tem um mapinha abrindo aí do lado do escrito. Você pode ver ali na parte mais sul Judá e na parte mais norte, que é chamado de Israel, tá? É dessa forma que ele vai tratar. Então, na verdade, Amós, que é esse nosso profeta de hoje, ele é um profeta que ele mora em Judá. Ele é da região sul. Mas Deus levanta ele para profetizar lá na região norte, né? A gente vai ver lá o detalhamento do capítulo 7, quando o profeta Amazias manda ele voltar para casa, dizendo: ó, vai lá profetizar lá para Uzias, vai lá profetizar para os seus, deixa aqui que a gente se vira, né? E aí ele vai de uma forma muito contundente, né? Ali no capítulo 7, você vai ver o quanto Deus era com Amós. Daqui a pouco a gente vai detalhar isso. Mas é importante você ver a esfera de ação dele, né? Tanto no Reino do Norte, com Jeroboão II, como com Uzias. Outra parte interessante é quando nós vamos logo no primeiro versículo do livro de Amós, ele tem ali em um versículo bastante informação importante. Eu tenho lá Amós 1 em 1, se você tiver a sua Bíblia aí e quiser me acompanhar, vai dizer assim: as palavras de Amós que estava entre os pastores de Tecoa. Então você está vendo aí que Amós está entre os pastores de Tecoa. Tecoa é uma cidade, né, ali da região sul de Judá, e ele estava no campo. Ali pastores são pastores do campo, né, que cuida ali do rebanho mesmo. E o que ele viu a respeito de Israel. Então você vê, ele está na parte sul, mas está dizendo assim, o que ele viu de Israel. A Bíblia trata Israel apenas como uma parte norte, por isso eu coloquei um mapa aí do lado para os irmãos situarem no tempo aí geográfico. E ele vai dizer o que ele viu a respeito de Israel no dia que Josias era o rei de Judá e no dia de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, que é a parte norte. 2 anos antes do terremoto. Tem aí um terremoto que vai marcar aqueles tempos de Amós. Outros profetas, Zacarias vai falar desse terremoto. Isso faz marcar bem o tempo em que aconteceram esses fatos, que vão aí datar aí a partir aí de 700 a 800 anos antes de Cristo, né? Mais ou menos ali próximo ao profeta Isaías, né? Nós estudamos o profeta maior Isaías, é mais ou menos no tempo de Isaías, Amós vai profetizar, com uma diferença, né? Isaías, ele era um profeta que vivia no palácio. Alguns dizem assim, ele tinha credencial de profeta. Agora, Amós é alguém que Deus pega lá do sul e leva para o norte, mesmo sendo ali um boiadeiro, como ele se intitula, e Deus leva ele lá para profetizar. Então, ele não era um profeta de palácio. O tema central aqui do livro de Amós está lá no capítulo 5, do verso 10 ao verso 12, né, onde ele vai falar muito da injustiça social. O que é essa injustiça social? Um pouco tem muita coisa e a maioria do povo não tem nada. Poucos esbanjam
enquanto a maioria passa fome. Então, esse é o grande tema da injustiça social. Vou abrir aqui o microfone do pastor Júlio e pedir para o pastor Júlio fazer essa leitura para nós, no Amós, capítulo 5, do verso 10 e 12, que poderia ser assim, como o tema central da esfera temática, podemos dizer assim, de Amós. A paz do senhor, irmão João Barbosa, deu tempo, está chegando aí, tem alguns irmãos que avisaram que chegariam um pouco mais tarde, mas glória a Deus para os irmãos que estão chegando, né? Alguns irmãos que eu estou vendo, né? O José dos Santos entrou, deu certo, mas José a paz. Ô, irmão Leandro, saudade de você, viu, irmão Leandro? Deus abençoe grandemente aí você e sua família, no nome de Jesus. Pastor Júlio, se você me ouve, você poderia aí, por favor, ler aí Amós capítulo 5, de 10 a 12? Amós 5, 10 a 12? Isso. Aborrecem na porta ao que os repreende e abominam o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões, e enorme os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Amém. Obrigado. Você vê que aí o contexto da injustiça social é esse, né? Tinha aqueles que possuíam casas com pedras, né, vinhas, e viviam no luxo. E do outro lado você vai ter o juízo de Deus dizendo, ó, vai chegar uma hora que vocês não vão provar da vinha que vocês têm lá. Vai chegar uma hora que vai acabar a riqueza. Por que esse contexto de Amós? Exatamente pelo fato de que eles viviam um tempo de prosperidade. Tanto no Reino do Sul com Uzias, como no Reino do Norte com Jeroboão II, era um tempo de muita prosperidade. Nós vimos ali Oséias, né? E eu falei que ele situa mais ou menos ali no mesmo tempo de Isaías e Oséias. Você viu que lá em Oséias o povo tinha uma dificuldade de receber as profecias de Oséias pelo fato de viver um tempo de fartura, né? E vai acontecer a mesma coisa. Como Deus está dando juízo, sendo se nós estamos sendo abençoados, o bolso está cheio de dinheiro, está produzindo muita coisa, então como que Deus vai trazer o juízo, né? Então eles se abalizavam em cima disso. A propósito, né, os irmãos que estiveram acompanhando nós na outra aula, nós tivemos aí a questão do filme, né? Eu passei aqui um filme, quem está nos nossos grupos de teologia, eu passei o filme, que falava exatamente de Oséias. Não sei se alguém conseguiu assistir, se alguém viu aí, dá um ok aí se alguém conseguiu assistir. E ele vai falar muito a respeito aí do tempo de prosperidade. É um filme muito simples, até relativamente curto, mas que traz bem assim para a gente entender, né? É impactante quando você assiste pela questão exatamente de Oséias e a fidelidade. O pastor Júlio está confirmando aqui que ele assistiu, possivelmente outros irmãos também assistiram aí o filme também, tá? Então quem não assistiu, assista, né? Os irmãos que são devidamente matriculados são os irmãos a qual podem enviar o trabalho, valendo até 2 pontos. Eu vi até alguns irmãos dizendo, mas como que é para falar o trabalho e tal? Eu falei, só um relatório simples, né, do que você achou, quais as lições que você tirou aí a respeito do livro, tá? Melhor, do filme, tá? Daí manda e aí vai contar ponto aí para as nossas provas, tá bom? Então havia um tempo de prosperidade acontecendo ali no tempo de Amós e por isso eles tinham dificuldade de receber a repreensão de Deus. Vou passar aqui o nosso próximo slide. E aqui, mais uma vez, ainda com uma introdução a Amós, a gente situando na história, né? Então você vai ver aí que Amós, embora ele seja do Reino do Sul, ele profetiza para o Reino do Norte.
Aí você tem a setinha vermelha marcada Amós, mais ou menos 780 a 700 antes de Cristo, embora muitos comentaristas vão achar que Amós, na verdade, ele profetizou por um tempo muito pequeno, em torno de 10 anos apenas, tá? Mas as datas, elas divergem de um teórico para outro, de um escritor para outro. E depois nós vamos estudar ali Obadias, que é um pouquinho mais velho, de 850 a 800 antes de Cristo. Então, para a gente situar, e Obadias já vai profetizar mais para o reino do sul, que é o reino de Judá. Tá? Prosseguindo aqui, qualquer momento, se alguns irmãos tiverem uma pergunta, pode escrever, quiser abrir o áudio, só pedir que a gente abre, e os irmãos vão estar nos ajudando a fazer essa aula. Esse slide eu já trouxe na outra aula, né, que é o slide também para a gente se situar no tempo. Dessa vez eu fiz um círculo ali em Obadias e um círculo ali em Amós. Então você vê ali que Obadias profetiza ali no Reino do Sul, um pouco antes de Isaías e um pouco antes de Amós, né? Quase no tempo de Elias e Eliseu. E do outro lado você vê Amós, que embora seja do Reino do Sul, está profetizando no Reino do Norte, ali um pouquinho antes do tempo de Oséias, entre Oséias e Jonas, seria o tempo onde nós estamos situados. Estou passando aqui o slide, demora um tempinho para carregar. E agora sim a gente tem aqui a introdução específica aqui do livro de Amós. Tá? Então, quais são os temas que ele trata em geral? Vamos lá, temas. Injustiça social, que eu já comentei um pouco, os ricos predominam explorando os mais pobres, mas ele fala muito a respeito de uma religião vazia, de uma religião formal. Tá? Então, o que, que ele trata? Daqueles grupos de sacerdotes que iam até o templo, faziam os seus sacrifícios, mas o coração deles não estava mais naquilo. Né? Ele vai repreender principalmente os sacerdotes, mas o povo também. Que o que é uma religião formal? Eu tenho uma religião e eu só me lembro dessa religião quando eu estou dentro do templo. Então, para a gente contextualizar, seria aquelas pessoas. Deu uma cortada aqui, irmãos. Vou voltar o slide, tá? O slide sumiu, deu uma cortada. Lembrando os irmãos que estão no computador, quando cair, você aperta F5. E se você tiver no celular, você recarrega a página, tá? De repente sumiu o slide, sumiu a minha voz, você faz isso. Né? Às vezes o próprio GoBrush, ele acaba caindo, né? A plataforma acaba não aguentando. A gente, todo mundo conectado. Estão chegando aí novos irmãos aí que estão acessando agora, né? Que eu não tinha falado. Uma Luzia, vai ser uma Luzia, Mel, Manjoana, seja bem-vinda, Manjoana. Irmã Lívia, Tomás, o irmão Wellington chegou também. Deus abençoe. Nós estamos ainda aqui na introdução do livro do profeta Amós, tá? Como caiu aqui o meu slide, eu estou recarregando. Vai ser o Elias está dando a paz aqui, irmã Ana, no nosso chat também. Deus abençoe o nosso irmão Felipe, pastor Davi também acabou de entrar. Deus abençoe todos os irmãos aí que estão chegando para a nossa aula. Glorifico a Deus pela vida de vocês, tá? Estou passando aqui os slides. Irmão Juliano, bênção de Deus, sempre aqui com a gente aqui sem perder nada, né, irmão Juliano? Deus abençoe grandemente a sua vida, viu? Nós falávamos a respeito da religião vazia, né, religião formal, que é outro tema. Também nós temos a religião que é uma religião autoindulgente, tá? Que é outro tema de Amós. O que, que é a religião autoindulgente? É aquela religião aonde a pessoa vai lá para fazer aquilo que ela gosta. Né? É quando você transforma o culto em lazer. Tá? Então, eles também viviam numa religião autoindulgente. Vai lá fazer aquilo que eu quero. Tá? E aí nós temos também
uma prática porque gosta, porque tem prazer, mas não pergunta se essa segue os preceitos de Deus. Tá? Também entra na questão da religião formal, né? Eu vou lá, eu curto ir lá me faz bem, mas eu não estou preocupado se aquilo que eu faço lá, ou daquilo que ensina lá, é o que Deus quer. Então eles viviam nesse tempo. Não, eu já tenho uma religião, já tenho um lugar para ir e tô bem. Tá? Era isso que vivia lá naquele tempo. Falando um pouco de Amós, a palavra Amós quer dizer aquele que carrega fardos. Né? Nós temos visto aí que os nomes dos profetas do Velho Testamento têm muito a ver com a missão que eles tinham. Tá? Então ele tinha uma mensagem dura, contundente, tentando passar o fardo que estava sobre ele para aquela nação da parte norte de Israel. Tá? Como eu falei, ele não vem da escola de profeta, porque perto dele ali, quem todos conhecem ali a questão do da parte de Elias e Eliseu, e você vê ali que Eliseu, ele estava realmente ali fora da escola de profetas que havia naquele tempo. A Bíblia fala que Samuel também tinha uma escola de profetas, e você vê que Amós ele é inserido fora dessas escolas de profetas que haviam naquele tempo, né? Uma prova que Deus ele usa quem ele quiser, né? Ele não precisa das credenciais de profeta para usá-los. E o grande desafio de Amós é que ele foi levado para profetizar num lado estranho, que não era o lado dele, e profetizar principalmente ali contra os sacerdotes, contra os príncipes. Então era um fardo pesado para ele profetizar contra esse grupo de pessoas. Hein? Ele vivia, como eu falei, lá em Tecoa, né, que é uma cidade árida e pobre. Então um profeta desconhecido, que morava quase no deserto, foi levado no outro lado do país para profetizar contra os sacerdotes. Qual que é a chance deles receber essa mensagem, né? Quase nenhuma, e aí por isso o fardo nas costas de Amós. Tá? O período histórico, nós já falamos um pouquinho do período histórico, né? Uzias e Jeroboão III, e ele profetiza muito a respeito aí ele chega a falar a respeito do terremoto, como nós lemos Amós 1:1. É um terremoto que marcou aquele tempo, tá? E inclusive Zacarias, ele vai fazer uma profecia lá no capítulo 14, verso 5, né? Zacarias é outro profeta menor. Ele faz menção lá em 14:5 do mesmo terremoto que Amós fala em 1:1. Só que lá Zacarias ele está fazendo uma ameaça. Lá Zacarias, se você ver lá 14:5, ele vai dizer assim que Deus vai mandar um juízo pior até do que o terremoto que teve. Então a gente acredita por essas palavras que esse terremoto ali trouxe grande destruição lá no reino, e todo mundo sabia desse terremoto, por isso Zacarias vai lançar mão dele para ameaçar o povo quanto à ira de Deus. Tá? Estou carregando aqui o slide. A mensagem de Amós, tá? Tudo isso é a introdução, depois nós vamos passar capítulo a capítulo. Tá? Que eu digo sempre aos irmãos, estudar não é fácil, não. É cansativo, às vezes você está aí com sono, cansado, mas persista aí, fica online que vai valer a pena, tá? Então, as mensagens de Amós, a religião passou a servir os seus interesses. Veja, quando eu falo que é muito atual a mensagem de Amós, isso é um ponto, a gente sabe, né? Os irmãos maduros sabem que muitos lugares, né, muitas igrejas, denominações viraram empresas, na verdade, né? E eles não querem povoar o céu, eles querem fidelizar clientes. Então, eles trabalham de acordo com o próprio interesse. Isso estava acontecendo naquele tempo de Amós. A classe política servia aos seus interesses. Você vê que mais uma coisa atual, né? Ele também profetiza contra a classe política, né? Que enriqueciam, tinham ali regalias, enquanto o povo passava fome. Você vê que é muito atual, inclusive para o Brasil. Tá? O sacerdote corrompido servindo aos seus interesses, né? Você vai ver que lá quando Jesus chega no templo e Jesus ele expulsa ali os cambistas, os vendedores, né? A corrupção já vinha desde muito antes, porque o povo sacerdote também ali ele é corrigido. Olha para os irmãos verem a condição que estava lá no Reino do Norte. Eles adoravam a Jeová, mas tinha um templo em Samaria, que era a capital da parte norte, que adorava a deuses estranhos, Baal, bezerros de ouro. Então, ao mesmo tempo que eles adoravam a Deus Jeová,
eles queriam adorar deuses estranhos. Então você vê a situação que estava a religião daquele tempo, né? E se você contextualizar hoje, irmãos, você tem, né, pastores que são adorados, ídolos gospel, cantores, pessoas que adoram a sua própria denominação evangélica, e que hoje cada vez nós vemos mais que nem sempre um culto só Deus de Israel é adorado, né? Existem ali várias vertentes, coisas que você vê no final do culto as pessoas chorando, mas não pela presença de Deus, mas porque viu o seu ídolo gospel, né? Com uma faixinha na cabeça, escrito o nome do ídolo gospel. Então, é exatamente o contexto que nós temos daquele tempo acontecendo também nos dias de hoje. Então, a mensagem de Amós, de fato, ela é muito atual. Outra coisa, os profetas eram proibidos de falarem contra os interesses, e é por isso que o próprio Amós ele vai ser aí perseguido, né? Porque não poderia falar contra os interesses dos sacerdotes e dos políticos. Quem falasse, né, seria censurado. Você vê que hoje às vezes acontece isso também. Eu sei que ainda existe remanescentes, igrejas sérias, pastores sérios, né, povo de Deus, mas nós sabemos que existem muitos lugares infiltrados que o que acontece ali não segue a Bíblia, mas segue o interesse de algum. E aí daquele que levanta contra, né? Ele, se você se levanta contra o sistema te expurga. É isso que acontece nos dias de hoje também, tá? Algumas lições, né? Tudo isso é só a introdução do livro de Amós. Vai anotando, vai tirando o print da tela, e participa também, tá? Os irmãos precisar, vão participar também, tá? Lições. Privilégios implicam em perigos. Tá? O que quer dizer isso? Porque o povo de Israel, eles tinham privilégios. Né? Amós capítulo 3, verso 2. Eu quero fazer um teste aqui. O irmão João Barbosa está aí online, irmão João? O irmão João queria participar. Pedi para abrir aqui o microfone do irmão João, para ver se o irmão consegue participar com a gente. Os privilégios implicam em perigos. Ou seja, o povo de Israel realmente ele era povo de Deus. E ser povo de Deus é um privilégio. Só que com o privilégio vem responsabilidade, né? Então, eles não conseguiram ser o povo de Deus e servir esse Deus que elegeu eles. Tá? Então, quando se dá mais responsabilidades e não sabe se lidar com essas responsabilidades, a punição é pesada. É isso que vai acontecer com o povo de Israel. Deus fez muitas maravilhas, mostrou que ele era um Deus poderoso, mas eles não conseguiram ser o povo de Deus. Portanto, eles foram punidos dessa forma. Amós capítulo 3, no verso de número 2, o irmão João está aí? Irmão João, fala aí conosco, se conseguiu abrir o microfone. Capítulo 3, verso de número 2 vai dizer: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: ó, eu dei tanta coisa para vocês, vocês não aproveitaram, então agora eu vou punir vocês de uma forma que eu não vou punir outras nações. Tá? Você vai ver isso também lá em Tiago, capítulo 3, verso 1, onde Tiago vai dizer que não queira ser mestre, né? Porque vem uma cobrança maior para aqueles que se intitulam mestre. 2. A história do passado não substitui a obrigação de andar com Deus hoje. Irmãos, olha como as lições de Amós, os pregadores aí, ó, é difícil, pessoal, pregar em Amós. Tá aí o esboço para você pregar as lições de Amós. Tá? Então você tem aí, primeiro, sendo povo de Deus, eu tenho a responsabilidade de ser povo de Deus. Segunda, a história do passado não substitui a obrigação de andar com Deus hoje. Tá? Então não são poucas as pessoas que vivem ainda do passado. Olha, Deus já me usou, eu já fiz isso, aquilo, outro. Mas e hoje? Tá? E hoje? A vitória realmente está no final. Né? Em como nós vamos chegar, em como nós estamos hoje. Num tempo de esfriamento que nós vivemos, né, já vista aí essa situação da epidemia, alguns até torcem, eu também torço para que seja isso, oro para que seja isso, que depois da epidemia venha um grande avivamento, mas pelos relatos que eu estou tendo aí de alguns irmãos, de alguns pastores, muitos irmãos nem vão conseguir retornar mais para a igreja, né, e as poucas igrejas estão tendo culto, a maioria das igrejas tem aquele sentimento, assim, de muita frieza, tá? Então pode ser que tenhamos mais esfriamento ainda
do que anteriormente. Por quê? Haja vista que tudo isso que é permissão de Deus requer arrependimento do povo. E, em geral, nós não estamos vendo arrependimento da sociedade, nem dos que estão fora, nem dentro da igreja. Então, como haverá um avivamento sem arrependimento? Não existe. Então, se o povo se arrepender, haverá avivamento. Senão, muitos estão encarando apenas como uma férias que nós estamos passando da igreja. Tá? Então, a história nossa com Deus no passado não substitui a história de hoje. As orações do passado não substituem a oração de hoje. Não posso ter orado há 10 anos atrás e hoje viver sem orar. Tá? Então, essa é uma outra lição que nós encontramos no livro de Amós. Tá? E outra questão da religião, que é outro assunto, né? Que a religião que não produz frutos é uma religião vazia. Tá? Se ele não produz alguma coisa dentro do reino, se ele não muda a sua conduta, tá? Por quê? Porque hoje nós temos meias conversões, conversões que as pessoas até são inseridas ali dentro da igreja, recebem a sua carteirinha de membro, mas fora ela não produz mais nada, ela não tem um compromisso maior. Então é uma religião vazia, é uma prática vazia. Se não for produzir fruto, não adianta nada, tá? Ela se agarrar. E aí você tem ali Amós 5, 21, 23, a religiosidade era grande, tinha gente, tinha oferta e muito luxo, mas Deus não estava lá, né? Acho que o irmão João não conseguiu falar com a gente. Vou pedir aqui para abrir o microfone mais uma vez do pastor Júlio. O pastor Júlio nos ajudar aí com o capítulo 5, verso 21 e verso 23, para a gente ver essa questão aí das lições, embasar essas lições aí do profeta Amós. Pastor Júlio, capítulo 5, verso 21 e 23, o senhor me ouve? Sim, ouvo sim. Versículo 21 ao 23. Alô, pastor, o senhor me ouve? Por favor, pode falar, pastor. Capítulo 5, 21 a 23, por favor. Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Amém, muito obrigado. Irmãos, esse texto aqui, ele é um texto muito terrível, muito forte, né? Porque ele está dizendo que não tem prazer nos cultos, não tem prazer nas... Caiu? Amém, irmãos, voltamos. Quem me ouve e me vê, aperte o número 1, por favor. Amém, glória a Deus. Irmão, nós somos dependentes dessa tecnologia, né? Eventualmente acontece isso, tá? Mas vamos seguindo aqui, tá? Nós estávamos comentando do texto do capítulo 5, onde o pastor Júlio leu para nós, né? Então ele dizia que aborrecia e desprezava as assembleias solenes. Ele está dizendo, ao culto não me dão nenhum prazer. Tá? O sacrifício e as ofertas que vocês estão me oferecendo não me agrada. E o verso 23 ele vai falar que afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Né? Ali, o estrépito, né? Se você tiver uma tradução mais atual, minha tradução está igual a do pastor Júlio, o estrépito ali, ele é o barulho do cântico, né? O barulho dos seus instrumentos, o barulho do seu cântico, não traz prazer nenhum para mim. Tá? Afasta de mim, eu não quero que me louve, porque eu não estou recebendo o louvor de vocês. Tá? Então, mais uma vez, a atualidade do culto de Amós, irmão. Se você olhar na Bíblia, você vai ter lá a igreja de Laodiceia, que colocou Jesus para fora, lá no Apocalipse. E ele dizendo, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu vou entrar.
Aquela igreja de Laodiceia colocou Jesus para fora, né? Ainda que ali estava ali 50, 60 anos ali, no máximo 100 anos do nascimento de Jesus. Agora, passado mais de 2000 anos, não são poucas as igrejas que colocaram Jesus para fora, cujo louvor não agrada mais a Deus. Cantam, mas Deus não está mais presente. Eu não tenho medo de fazer essa tal afirmação. Tá? Eu estou agora passando aqui os slides para a gente dar continuidade, mas na continuidade, após essas lições importantes de Amós, nós vamos falar a respeito também ainda do contexto histórico, porque eu falei assim no começo, que ele profetizava no tempo de Uzias e profetizava no tempo de Jeroboão. Porém, eu também disse que havia um tempo de prosperidade, né? E esse tempo de prosperidade, a própria Bíblia vai afirmar para a gente a respeito desse tempo de prosperidade. Né? O pastor Júlio que está me ajudando, lá no livro de 2 Reis, pastor Júlio, se você puder me ajudar mais uma vez, lá no livro de 2 Reis, você vai ter passagens que testificam essa prosperidade que o povo de Israel vivia dentro daquele tempo. Tá? Pode ir passando. Estou passando aqui os slides para chegar no ponto que nós estávamos. Eu vou dar o versículo certinho aqui para o pastor Júlio interagir aqui conosco, tá? Vou dar uma olhada aqui nos irmãos. Molivaldo está aí também, né, Molivaldo? Deus abençoe, Molivaldo. Bênção de Deus. Espera aí, pastor Júlio, eu vou chegar aqui no texto, mas é 2 Reis. Eu marquei aqui no slide. Vou confirmar aqui. Hoje o Gabriel está um pouquinho mais lento. Isso, chegou. Ótimo. 2 Reis, pastor Júlio, capítulo 14, verso 22. Tá? Vai falar ali do reinado de prosperidade, né? E ali no meu slide tem um resumo do reinado de Uzias, que é o tempo que Amós profetiza, né? Uzias tinha ali 16 anos quando começou a reinar, e o seu reino durou 52 anos, né? Por isso que depois vai chegar ali Isaías também, tá? E ele foi considerado um rei muito próspero, Uzias. Ele, de fato, ele inovou, né? O que Uzias fez? Ele ampliou o território de Israel e Uzias construiu muitas torres para o exército de Judá controlar as entradas e as saídas. E mais que isso, ele inovou com armamentos, com coisas mais sofisticadas para a época, que fazia com que o seu reino fosse, de fato, muito forte. Tá? Você achou aí, pastor Júlio? Achei sim, pastor. Por favor, leia para nós. 2 Reis 14, 22. Azarias edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Isso, então tá falando aí. Um ponto importante é que a Bíblia também chama Uzias de Azarias, tá? Então por isso que no texto aí tá falando de Azarias. Daí em 2 Crônicas agora, pastor Júlio, se puder me ajudar a dar uma corridinha até lá, 2 textos lá de 2 Crônicas, 2 textos no capítulo 26. Esses textos estão falando da prosperidade de Uzias no tempo aí de Uzias. 2 Crônicas 26, pode ser o 19 e o 20. Tem outros textos aí no slide, mas só para a gente ganhar tempo, 2 Crônicas 26, 19 e 20. Quando o pastor estiver pronto, pode ler para nós, por favor. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se. Desculpa, acabei perdendo aqui. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu, e ele, pois, contra os sacerdotes, e a lepra lhe saiu à testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso.
Versículo 20. Então, o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Amém. Ainda no mesmo capítulo, pastor Júlio, capítulo 26, o 9 e o 10, por favor. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. 26:15, pastor, por favor. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivesse nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Veja, irmãos, que aí no capítulo 26 tem tanto a prosperidade do rei Uzias como a queda, né? Então ele inovou fazendo máquinas, cavou muitos poços, construiu um grande império. Mas aí ele caiu no que acontece com muitos também, né? Na hora que ele estava lá em cima, ele achou que ele era super poderoso. E aí ele quis ele mesmo oferecer holocausto, sacrifício, né? Então ele foi fazer o sacrifício, os sacerdotes recomendaram que ele não fizesse isso, e ele mesmo assim o fez, e aí o texto que o pastor Júlio leu para nós mostra que ele ficou leproso e morreu leproso, o rei Uzias, apesar de grande prosperidade. Então aí é um contexto, realmente, no tempo de Amós havia muita prosperidade no reino de Judá. Agora, do outro lado, no reino do norte, que é onde de fato Amós vai profetizar, nós temos lá o rei Jeroboão II, tá, que foi o 14º rei de Israel, reinou 41 anos, tá, e seguiu o exemplo do primeiro Jeroboão ao manter a adoração de bezerros de ouro. Então eram deuses idólatras. Em geral, o reino do norte, todos os reis não prestavam para nada, não conseguiam adorar a Deus. Mas mesmo assim, o seu reinado foi o mais próspero do reino do norte, porque o reino do norte era um reino mais fracassado, né? Mas mesmo assim ele conseguiu alguma prosperidade lá, embora vários textos de Amós aí mostra que a iniquidade prevaleceu. E aí, lembrando que Amós ele profetiza mais ou menos no mesmo tempo de Oséias, de Joel, de Jonas, que viveram aí também ali no Reino do Norte, também profetizaram ali na parte norte de Israel. Até aí, algum irmão gostaria de fazer um comentário? Até aí, algum irmão gostaria de perguntar alguma coisa? Os irmãos podem participar, irmãos. Pode entrar, fazer. Os irmãos ainda são vergonhosos para falar aqui, né? Mas os irmãos têm liberdade para comentar ou perguntar. Se não quer falar, pode escrever aí que a gente está vendo, tá bom? Agora, a divisão do livro. Como que o livro de Amós ele se divide? Primeiro, você tem aí profecia a 8 nações, né? Em Amós não tem só o julgamento de Israel, mas tem o julgamento de outras nações, né? Síria, Filistia, Tiro, Edom, Amon, Moabe, Judá e Israel. Tá? Então a primeira parte, aí no capítulo 1, são os julgamentos dessa nação. Havendo tempo a gente vai detalhar. Depois, na segunda parte, eu tenho 3 sermões, que vai do capítulo 3 ao capítulo 6. O capítulo 7 é o capítulo conhecido pelas visões, né? Tem aquela visão do plumo, que é muito conhecida, muito pregada, né? Além de outras. Depois, a quarta divisão, que já é lá no capítulo 9, fala a respeito das promessas de Israel. Essa é uma visão panorâmica do livro de Amós, que nós podemos observar aí, tá? Falando ainda de Amós, eu já falei que ele morou na região de Judá.
na cidade chamada Tecoa, que era um lugar muito pobre. E pobre porque também era muito próximo do deserto. Era bem no sul, lá onde a Bíblia chama de Negueb, né? Você vê que você tem um salmo que fala das correntes do Negueb. O que é a corrente do Negueb? É porque quando vinham, rios se formavam na parte sul de Israel, que é um lugar que não tem água potável. Então a água que vinha lá do norte tinha que cortar todo Israel e chegar no sul, que é o Negueb. Né? Então era na região do Negueb que estava Tecoa, que era o lugar dele. Então era um profeta pobre que estava profetizando contra todas as regalias, principalmente dos sacerdotes. O que eu fiz? Eu dei uma pesquisada lá no Google Maps e vi que ainda existe a cidade de Tecoa, né? O nosso livro, ele comenta aí que é aproximadamente 16 quilômetros, salvo engano, de distância. Mas atualmente, eu fiz a pesquisa aí, ele tem aí uma distância de Jerusalém em torno de 30 quilômetros. O mapinha vocês podem ver, Jerusalém, e já bem aqui ao sul, né, próximo ali já do deserto da Arábia, está Tecoa, que seria a parte sul de Israel. Então você vê, ele sai daqui de baixo do reino de Judá para profetizar lá em cima no reino do norte. E o livro também vai comentar que é próximo ao Mar Morto, né? O Mar Morto também é um lugar que não nasce nada, as águas têm muito sal e é um lugar muito escasso. E Tecoa é na região do Mar Morto. Tá? Então, eu estou passando aqui o slide e vou mostrar agora a distância já no Google Maps pela visão do satélite. Você tem lá em cima na seta Jerusalém, aqui embaixo você tem Tecoa, e ali o espaço do Mar Morto. Essa é uma imagem atual, para a gente situar ali mais ou menos aonde era. Agora é só pegar o carro, né, Renan? É isso mesmo, já sabe o caminho, né? É isso mesmo, Renan. Então, só para a gente ver geograficamente. E uma coisa interessante é que a nossa próxima matéria é Geografia Bíblica. Os irmãos que estão aí estudando conosco, o próximo livro é Geografia Bíblica. Para quem gosta de mapa, né, Geografia e História, né? Mas a gente dá uma ênfase maior à Geografia. A Geografia Bíblica explica muita coisa, irmão. É como se você viajasse lá dentro. É de fato aí uma das matérias que eu mais gosto, né? Claro que eu prefiro a hermenêutica e a homilética, né? Que é onde eu sou bastante chegado, mas a geografia bíblica é maravilhosa. E eu estava vendo aí, possivelmente, acho que é o último livro da irmã Keila já e do irmão Zé Luiz, se eu não me engano. Né? Talvez do irmão Daniel, preciso conferir também. Mas logo o próximo livro é Geografia Bíblica. É uma matéria que em muitos cursos de teologia não tem no básico. A maioria dos cursos de teologia e geografia bíblica tem no médio ou só no bacharel, tá? A gente vai ter o privilégio aí de estudar, vai ser bênção de Deus aí para todo mundo, tá? O irmão João falou o slide travou. Tem mais alguém que o slide travou? Aí eu atualizo aqui, que para mim até o momento está normal. Se for só o irmão João, então ele vai atualizar aí o slide dele. Então, ele era um homem do campo. Amós era um profeta do campo, que ele plantava sicômoro. Lembra lá de Zaqueu, a figueira brava, que era um pé de figo, né? E ele larga, olha que exemplo de renúncia de Amós, né? Ele poderia ficar no bem bom lá, colhendo os seus figos e vivendo a sua vida pacata numa cidade rural, mas ele largou tudo que ele tinha para ser profeta de Deus, né? Eu particularmente acho que ministério na verdade é isso, né? É renúncia. Não adianta, o ministério não é querer ganhar, mas ministério é perder para poder ganhar numa vida futura. Eu ainda acredito nisso, tá? Então aqui eu já falei, né, que Amós é carregador de fardos, e aquele texto emblemático de Amós, quando o profeta, o sacerdote tenta repreender dele, ele diz: "Eu não sou profeta e nem discípulo de profeta. Eu sou boiadeiro, colhedor de figos." É isso que ele vai dizer lá no capítulo 7. Mas aí ele complementa no verso 15: "Mas o Senhor me tirou de junto do meu rebanho e disse: vai e profetiza meu povo Israel." Eita, glória a Deus, né? Então ele renunciou aquilo que ele tinha e foi lá obedecer à voz de Deus. Você vê que tudo isso, irmãos, nós não entramos no livro de Amós ainda.
Tudo isso é a introdução do livro de Amós, é bastante coisa, tá? Aqui mais alguns outros pontos importantes com a referência bíblica, né? Judiciário parcial, até a justiça estava corrompida. Olha só, mais uma coisa muito atual, né? Era desonesto, não dá tempo da gente ler todas essas referências, mas os próprios juízes legislavam, né? Davam sentenças segundo o seu próprio interesse, imoralidade, idolatria, perversão religiosa que nós já falamos, violência, opressão do pobre que nós já falamos, culto abominável que nós já falamos, aversão à disciplina, eles não aceitavam ser corrigidos. Olha que outra coisa atual, irmão. Quantos são as igrejas que não se pode mais corrigir as pessoas? Quantos são os crentes das nossas igrejas que, quando recebem uma palavra mais dura, vão embora, trocam de igreja? Então, naquele tempo, eles também tinham aversão, né, à correção, suborno. Os sacerdotes eram pagos para fazer aquilo que ele queria, soberba, pretensão, desonestidade. Então, era um tempo muito triste. Por isso que não era diferente, Amós estava anunciando ali o juízo de Deus pelo Reino do Norte, que seria derrubado ali pela Síria, que invadiria lá e destruiria o Reino do Norte. Agora sim, nós vamos entrar no contexto do próprio livro, tá? Um resuminho dos 9 capítulos. Nós já estamos aí com quase 1 hora de aula. Vou acelerar aqui um pouquinho, tá? Mas vamos lá, capítulo 1 e capítulo 2, ele vai falar do juízo contra as nações, né? Um dos tópicos da visão panorâmica. Já existia o STF, né, irmã Elias? já existia. Já tinha os Alexandre lá. Juízo contra as nações. As nações, elas pecam contra a lei moral da consciência. Porque alguém poderia dizer assim, por que Deus está julgando a nação se a nação não é povo de Deus? Por que Deus está julgando aquelas nações se ainda ninguém pregou para eles lá? Isso responde também à questão de como serão julgadas as pessoas que não tiveram acesso à Bíblia e à pregação da palavra. Talvez alguém já pensou isso. Como que vai ser julgada aquela pessoa? Né? Um índio, por exemplo, nunca teve contato, nunca chegou um missionário. Sim, irmão João, alguns querem um evangelho fácil, de fato. Então existe algo chamado lei moral. É até um assunto bacana para você dar uma pesquisada. Quem está mais tempo conosco, nós estudamos lá na soteriologia essa lei moral. O que é a lei moral? Alguns chamam também de lei noéticas. Por quê? No tempo de Noé, ainda não tinha a lei de Moisés. Então, como que fazia? Se a lei de Moisés é do deserto para frente, como então julgar o povo antes, se não havia essa lei? Nós sabemos que antes da lei de Moisés, tinha um código chamado Código de Hammurabi, que era uma lei aceita aí por muitas nações. Inclusive, a lei de Moisés tem alguns pontos que vieram, né, do Código de Hammurabi mesmo. Só que, mais que isso, nós temos a lei moral da consciência. A pessoa não precisa, de fato, falar para ela que roubar, por exemplo, é pecado, porque dentro dela, mesmo se ninguém falar, ela sabe que é errado. A pessoa, quando erra, ela tem aquele sentimento de desaprovação dentro dela, sua consciência, né? O mundo chama de consciência, fica acusando ela, fica perturbando ela. Nós sabemos que o pecado pode cauterizar também a consciência, né? Mas a pessoa honesta, a pessoa justa, mesmo que não é crente, ela tem a lei da consciência. E é em cima dessa lei moral da consciência que as nações estão sendo julgadas e que os ímpios também ali, ou aqueles que nunca conheceram, vão ser julgados. Tá? Então, Deus está mandando juízo e não o diabo. E aí tem outra coisa muito importante. Em tempo aí do novo coronavírus, um assunto divide opiniões. Quem mandou o coronavírus foi Deus? Quem mandou o coronavírus foi o diabo? O que os irmãos acham aí? Será que o coronavírus é de Deus ou é do diabo, irmão? Vamos fazer um teste aí? Quem acha que o coronavírus foi o diabo que mandou, aperta 1. Quem acha que o coronavírus foi Deus, aperta 2. Vamos ver a participação dos irmãos aí.
Vamos lá, Maluzia. Responde aí para mim, Maluzia. Ó, Melina, passou, Melina. Ó, tá equilibrado, hein? Equilibrado. É difícil, é muito difícil falar a respeito disso, tá, irmãos? Tá? Mas eu colocaria três culpados, na verdade. Tá? O coronavírus é resultado da ação, sim, do diabo, resultado da ação do homem e resultado da ação de Deus. Tá? É, nós podemos falar assim, que Deus, na sua vontade permissiva, permitiu que o coronavírus viesse. Então Deus tem os seus propósitos. Assim como a vontade de Deus não era castigar o povo de Israel, porque a vontade de Deus é que eles fossem obedientes, mas a rebeldia deles levou à punição. Então a vontade, né, de Deus, que nós chamamos de vontade absoluta de Deus, não é o coronavírus, mas o coronavírus é resultado da vontade permissiva de Deus. É aquilo que Gálatas vai dizer, que o homem não pode escarnecer de Deus, que de Deus, aquilo que de Deus não se zomba, né, não se escarnece. Aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Então, o coronavírus, ele é fruto daquilo que o homem plantou, pecado, desolação, né? Hoje você vê muitas coisas por aí assolando, defasando o nome de Deus, e é uma verdade. Agora, como a irmã Melina está comentando aqui, o diabo se aproveita disso, né? É mais ou menos lá a questão de Jó, né? Deus deu a permissão, o diabo vai e faz, né? Então há uma ação aí, o homem com a sua responsabilidade, Deus com a sua permissão e o diabo aproveitador desde sempre, né? Isso, o pecado, né? O pecado gerou essa vontade permissiva de Deus. O irmão Rafael está fazendo uma pergunta: qual a principal diferença entre os profetas menores e maiores? Os profetas maiores, eles não eram mais importantes. Os profetas maiores apenas escreveram mais as suas profecias, irmão Rafael. Então Isaías ele vai escrever muito as suas profecias. Obadias vai escrever só um pouquinho. Pode ser, por exemplo, que Obadias até tenha profetizado mais que Isaías, mas ele escreveu muito pouco. Deus não mandou ele escrever. Então a gente considera profetas maiores aqueles que escreveram mais, não que eles são mais importantes. E profetas menores, aqueles que escreveram menos. Então isso é apenas uma divisão didática, né? Biblicamente, todos os profetas são iguais e todos Deus usou de uma maneira sobrenatural, certo? Continuando então, Amós profetiza primeiro no capítulo 1 a respeito das nações, mas é uma introdução para chegar em Israel, que em seguida vai vir a punição de Israel. Só que Israel, lembra que eu falei que quem conhece a cobrança é maior? Eles não só tinham a lei moral, como eles tinham a lei escrita de Moisés na mão deles e não obedeceram. Então a punição será maior. Quanto mais privilégio, mais cobrança. Tá? É o cálice de Deus ali sendo derramado. Eu mandei aqui no começo da aula o PDF, né? Não sei se todos os irmãos têm o PDF desta aula. O PDF eu mando nos grupos, tem alguns irmãos, né, que têm os seus livros, estão acompanhando com os seus livros, mas eu vou mandar novamente aqui o PDF no chat para quem não tem, tá? Que é o PDF que nós estamos utilizando aí. Eu tenho que fechar e abrir de novo. Aí, eu vou fechar aqui, abrir de novo, pedir para minha filha fazer aqui para mim, enquanto isso eu vou olhando aqui no livro. Ela vai mandar o PDF novamente para quem não tem, tá? Mas eu sei que alguns irmãos têm o livro dos profetas menores, né, os irmãos matriculados. Nós fizemos, né, uma diferenciação no curso. Alguns irmãos com alguma dificuldade financeira, nós reduzimos para R$ 30 a parcela e os irmãos receberam o livro em PDF. Né? Quem teve condições e pagou a parcela inteira de R$ 60, acabou recebendo o seu livro. Tá? Então, mas é o mesmo conteúdo do PDF e do livro. Tá? Não.
Deixa eu colocar aqui para os irmãos, porque alguns irmãos entraram depois e eles não têm o PDF, tá? Mas tá aí, vai aparecer agora aí no chat para vocês. Mas quem tem o livro, tem um PDF, se você ir lá na página 42, você tem lá um resumo, nem sei se dá para ver, mas você tem aí um resumo desse julgamento de Deus às nações. Não dá para a gente tratar tudo aqui, mas o julgamento da Síria, o julgamento da Filistia, da Finícia, de Edom, de Amon, de Moabe e depois Judá e Israel. Então, na lista dos juízos, depois Deus também está julgando a nação de Israel. Tá? Tem aí agora, para quem não tinha o PDF, tá? PDF página 42 e 43, tem isso que eu acabei de comentar, só o irmão clicar que vai estar baixando o slide para o seu computador ou para o teu celular, tá bom? Vamos prosseguir aqui dentro do livro de Amós. Agora falando do capítulo 3 ao capítulo 5, estamos fazendo aqui um comentário capítulo a capítulo. Aí tem as sentenças contra Israel. Tá? Quando você lê, ali principalmente o capítulo 3, você vai ver que Deus se posiciona como um leão, rugindo, pronto para atacar a presa. Então ali o reino do norte é a presa, e o leão está indo de encontro a executar o juízo de Deus por causa do pecado deles. E no capítulo 3 também, Deus ele vai expor para nós os motivos desse ataque, o motivo dessa punição e desse juízo. E aí eu quero agora também passar uma rápida atividade aqui para os irmãos, porque é um capítulo 3 ali de Amós, tem muitas perguntas. Você vê Deus indagando e ninguém tem as respostas para essa indagação dele. Eu vou dar aqui 1 minuto e meio, 2 minutos para os irmãos dar uma lida rápida no capítulo 3 e falar para mim quantas perguntas Deus está fazendo no capítulo 3. Outro fato interessante é que no capítulo 3, Deus está pedindo para ser ouvido. Deus quer falar, mas o povo não quer ouvir. Tá? Então Deus vai colocar muitas questões ao longo do capítulo 3. Valendo a partir de agora, 2 minutos aí. Quem, na sua tradução, pode haver uma variação de tradução. Quantas são as perguntas que Deus faz no capítulo 3 de Amós? Ó, mana, tá rápida, já falou que é 9. Vamos ver aí os outros irmãos.
ele abre. Amém, meus irmãos. Ó, a maioria está falando 9, né? Pode haver uma variação aí na tradução. Se alguém quiser colocar aonde estão os versículos, né? Se alguém marcou aí, ó. O pastor Júlio ele tá 7. Alguém quiser colocar os versículos que estão, por exemplo, versículo 9 tem 2, no versículo 3 aí, para os irmãos dar uma olhada aí, ver aí aonde que passou que ele não contou. Tá? Mas é entre 8 e 9, dependendo da tradução. Tá? Pode ser que tenha passado em alguns no meio do versículo aí que alguém não tenha visto. A irmã Lívia falou bem aqui, né, da questão de quem mandou o vírus, a parte B do versículo 6, né? Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não terá feito, né? Então ele assumindo ali a sua responsabilidade. Perfeitamente, irmã Lívia. Obrigado aí pela a sua colaboração. Tá? Vou voltar aqui os slides, tá? Se alguém tiver aí fácil aí, coloca para nós aí quais são os versículos que você encontrou, as perguntas, só para os irmãos que não acharam conferir, nos ajude aí, e aí nós vamos já dar prosseguimento. Deixa eu só carregar aqui os slides. Tem aí os versículos, irmã Melina. Irmã Melina é toda cuidadosa. Tem aí, irmã Melina, para pôr para nós? A irmã Elias colocou. 3, 4, 5, 6 e 8. O irmão José também colocou. O pastor Júlio achou agora. Os irmãos ajudaram aí. Ele também localizou no dele, 9. Estou só passando os slides aqui para a gente dar continuidade do ponto que nós estávamos, tá? Só um pouquinho de paciência. Tem um retardo aí. Estamos estudando os capítulos de 3 a 5. Lembrando que Amós ele tem um total aí de 9 capítulos, tá? Então, capítulo 4, acusação ao povo que abandona Deus dentro da religião. Nós já lemos um pouquinho a respeito disso, mas eu quero dar mais um exercício exatamente para a gente ter essa interatividade. Uma outra pergunta. Eu quero que agora também vou dar 2 minutinhos para os irmãos lerem Amós capítulo 4, de 4 a 5, e Amós capítulo 5, 21 e 23. O que ele está falando referente à religião nesses versículos? Qual que é o erro do povo? Tá? Daí 2 minutinhos para os irmãos também escrever. Se alguém quiser falar, eu também abro o áudio. Tá? O que você entende lendo esses dois versículos aí? Tá? Do capítulo 4, verso 4 e 5, capítulo 5, 21 e 23. 2 minutinhos para os irmãos dar uma lida. O irmão Juliano está postando aqui os versículos das perguntas. Obrigado.
Não, deixa eu... Do que ele está falando no capítulo 4, 4 a 5 e do 5, 21 e 23? Quem pode escrever aí para nós? O que vocês entendem por esse versículo? Se alguém quiser falar, a gente abre o microfone. É isso mesmo, Marcos. Depende da tradução. Temos irmãos digitando, por isso eu estou aguardando. Quem pode dar um toque aí? O que vocês entendem aí por esses versículos do slide? Estamos fazendo essa interação, né? Mas nosso horário está passando, eu vou ter que acelerar um pouquinho, tá? Os irmãos não reparem, não. O irmão Juliano falou aqui, religiosidade, conveniência do povo, atual com o estrelismo de hoje. Muito bom. Irmão João, os israelitas multiplicaram seus pecados ao prestarem um culto a Deus, destituídos da verdadeira adoração. Rapaz, muito bom, irmão João. É isso mesmo, de fato. Você vê que é muito fácil cair nisso, irmão. Quanto mais tempo nós estamos na igreja, mais fácil a gente cair nisso. A gente se acostuma com aquilo que não é natural. A nossa posição ali como um eleito de Deus é algo sobrenatural, não é algo convencional, né? Sacrifício sem arrependimento. O pastor Davi também foi aqui incisivo. É isso mesmo. Você vê que lá no verso 4 ele vai dizer que eles dão o dízimo. No verso 5 diz que faz as festas, que canta, né? Quantos estão assim, não é? É aquela frase de Facebook, né? Você pode ter nascido na igreja, você pode ter crescido na igreja, você pode ir na igreja todo dia, mas se você não teve um encontro com Cristo, de fato, você vai para o inferno, né? Vou passar aqui, não, tem o capítulo 4, verso 12, que é outro texto muito famoso, os irmãos podem ir digitando aí, tá? Capítulo 4, verso 12. Quantas campanhas em cima desse texto, quantos congressos. Prepara-te, Israel, para encontrares com o teu Deus. Embora a gente possa até aplicar esse texto ao encontro da igreja com Cristo, o contexto não vai dizer isso. Esse encontro não é para ir para o céu, não. Esse encontro desse texto aqui é o julgamento de Deus. Ó, vocês vão encontrar comigo e vocês vão ter que dar conta do que vocês fizeram. Tá? Então, o contexto do capítulo 4 explica o verso 12. Como que eu entendo o texto? Pelo contexto. O contexto do capítulo 4 fala dos dízimos que não adianta nada, das ofertas que não adianta nada, coração distante. E o capítulo 4, verso 12, está dizendo, olha, prepara para encontrar comigo, vocês vão dar conta de tudo isso. Tá? Então, embora possa haver até uma aplicação com a igreja, mas aqui é um encontro para juízo, não é um encontro para redenção, não. O Elias também escreveu aqui, José falou, o povo continua pecando e fazendo festas e sacrifícios e louvando a ele, como se tivesse feito nada. E a opinião de Deus sobre tudo isso. Perfeito. E o Moelias, sacrifício de tolos sem arrependimento. É isso mesmo, tá? Então não é só ir lá louvar, né? Não é só ir lá pregar, não é só ser o regente, mas é o encontro com Cristo é que vai fazer toda a diferença, né? E nós prestaremos conta de tudo isso aí. Tá? Para os crentes no chamada tribunal de Cristo e para os ímpios no julgamento chamado do trono branco, né? Depois da geografia é o Apocalipse que nós vamos aprender, tá? Continuando mais avançando um pouquinho, capítulo 4 tem um texto
Também o Amós, por isso que é um dos meus favoritos. Ele é contundente, ele vai com tudo. Olha o que ele fala, Amós capítulo 4, verso 1. Ouvi essa palavra, vós vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, e que oprimes os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis aos seus senhores, dai cá e bebamos. Ele está chamando as mulheres lá de Israel de vacas, dizendo assim, ó, vocês são como as vacas de Bazã. Porque as vacas de Bazã eram conhecidas, né, por serem vistosas, bonitas, gordas, mas também são sem uma vaidade vazia essas mulheres, né? Elas se preocupavam apenas com o seu corpo e não se preocupava com a vontade de Deus, enquanto desprezavam o pobre. O culto ao corpo é o que estava acontecendo ali, mas uma coisa atual. Tá? Então eram vazias. E ele vai dizer, no verso 2 e 3, o fim delas, né? Você vê que elas são beberronas, né? Só querem beber, só falam para os seus maridos, me traz, são consumistas essas mulheres. Poucos estão ligando para Deus. E aí ele vai dizer, jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vós levarão com anzóis e os vossos descendentes com anzóis de pesca. E aí a história vai dizer que quando a Síria invade o Reino do Norte, ele levou o povo preso com um anzol no nariz, cumprindo a profecia de Amós. Quando você faz o estudo aí sobre a invasão da Síria em Israel, você vai ver que o povo foi levado preso pelo nariz, cumprindo a profecia que Amós estava falando. As vacas de Bazã. Será que tem vacas de Bazã hoje? Hoje nós vemos o tempo do culto ao corpo, né? E de um padrão imposto, né? Quem não estiver dentro daquele padrão é excluído, né? Seguindo aí, capítulo 5, lamentação pela queda e ruína de Israel, né? Ali ele vai mostrar que, infelizmente, esse é o final de Israel, essa vai consumir Israel, capítulo 5, verso 1. Ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Quando a gente estuda o contexto histórico, a gente descobre que a parte norte nunca mais se levanta, né? A parte sul, Judá, vai para a Babilônia, depois de 70 anos volta. Mas a parte norte, invadida pela Síria, acaba a história dele ali. É por isso que os judeus hoje são chamados de fato de judeus, porque o reino do norte, que eram as outras tribos, deixaram de existir com a invasão da Síria. Mais uma profecia de Amós se cumprindo. Quem leu o nosso material viu que o autor coloca algumas verdades práticas, né? Lá na página 49 tem uma verdade prática que eu gostei muito, muito mesmo, que diz assim, está no contexto aí do capítulo 5 que nós estamos estudando. Pessoas que possuem uma vida piedosa, por vezes lamentam das corrupções e calamidades da igreja visível. Né? Quantas vezes a gente olha, poxa, mas por que o povo faz isso com a igreja? Por que fulano rouba? Por que fulano faz isso? Né? Parece que não tem Deus. O sincero, ele fica indignado com os escândalos que acontecem na igreja. Qual o motivo desse escândalo? Porque aqueles que professam ser adoradores do Deus vivo, mas o procuram, na hora do aperto não terão ninguém que o socorra. Então aí vem a sentença deles. Aí ele vai concluir: quando o homem luta contra Satanás, tem Deus para defendê-lo. Mas quando ele luta para Deus, ninguém virá ao seu socorro. E a pior coisa é essa: lutar contra Deus, praticar iniquidade para Deus. Que a sentença estava dada para o povo de Israel. Quem que ia defender ele? Quando alguém está oprimido pelo diabo, recorre a Deus. Mas e quando Deus está oprimindo alguém? Vai recorrer a quem, né? Não tem a ninguém, né? Não tem a quem recorrer, tá? Então, esse é o fim aí daqueles que levam relaxadamente as coisas de Deus, tá? Falando do capítulo 6, tem as sentenças de Deus. Eu separei alguns versículos do capítulo 6 para a gente ganhar tempo. Capítulo 6, verso 1, tem os ais, né? Ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras nações e os quais vêm à casa de Israel.
verso 4 a 6, que dormes em cama de marfim, e vós que estendeis sobre os vossos leitos, e comeis cordeiros de rebanho, e os bezerros do meio da manada, que cantais ao som da laude, e inventais para vós instrumentos músicos como Davi, que bebeis vinho em taças, e vos ungis com mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Né, ele está profetizando a respeito dos ricos que não se importam com a justiça, não se importam com o pobre, mas ele vai trazer aí no capítulo 6 vários ais para aqueles, né, que esbanjam as costas da pobreza de outros. Isso também vale para os líderes, né, para os sacerdotes. Quantos pastores, né, ganham 20, 30, 40 mil reais, né, e às vezes tem alguém passando fome dentro da igreja dele e não tem uma cesta básica, não permite, né, tirar o dinheiro da igreja para pagar uma conta de força atrasada de alguém que está há 20, 30 anos lá na igreja cooperando todos os dias. São esses que Amós está falando contra eles aqui. E o capítulo 7 é o capítulo 7 das visões, né? Primeiro ele tem uma visão de gafanhoto, capítulo 7, verso 1 e verso 2, que é o gafanhoto que é uma visão de fome que está tendo lá. O profeta, tanto na primeira visão, que é do gafanhoto, como do incêndio, que é o verso 4 e 5, né, que fala de juízo, fala Deus consumindo o povo com a sua ira. Quando Amós vê, até Amós fica mexido, né? Você vê que ele não tinha prazer em profetizar a desgraça de Israel. Ele sentia, ele pediu para Deus ter misericórdia. Tanto que nas duas primeiras visões, Deus ouve a intercessão dele e não executa o juízo. Então ele roga misericórdia. Diferente do profeta, que profetiza com ira, com raiva, querendo o mal das pessoas. Né? Como pregador, né, que profetiza querendo que prega querendo que as pessoas vão para o inferno, né? Ele tem que pregar tentando a todo custo resgatar as pessoas do inferno. Não tem que ter prazer ao oferecer o inferno, tem que ter prazer ao oferecer o céu às pessoas, tá? Amando aqueles ouvintes seu. Claro, devemos falar do inferno, mas sempre com o intuito de trazê-los para o céu. E aí depois ele tem a terceira visão, que é a visão do prumo, que fala de alinhamento, né? Os irmãos construtores aí usam o prumo, sabe muito bem aí do uso deles, era Deus alinhando, ali colocando, tirando fora o que estava torto. E aí você tem a partir do verso 10, a censura. É quando o profeta, o sacerdote, não aceita a repreensão. Tá lá, então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, e a terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Então ele vai lá falar para o rei calar a boca do profeta. Né? E aí, na sequência, você vai ler, o profeta vai profetizar a queda ali de Jeroboão, e mais que isso ainda, vai profetizar contra o sacerdote, né? O sacerdote que estava expulsando ele. Lá no verso final do capítulo 7, Amós está dizendo: Assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será partida a cordel, e tu morrerás na terra imunda. Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Você está querendo aí que eu não fale? Eu vou falar do rei, vou falar da terra, vou falar de você também, porque eu sou profeta de Deus. Eu não saí lá do meio dos meus sicômoros para vir aqui brincar. A sentença de Deus é essa, profeta de Deus. O irmão Felipe está comentando aqui do áudio. Os irmãos estão me ouvindo bem? Quem me ouve perfeitamente, aperta o número 1, só para a gente confirmar, para ver se é só o irmão Felipe ou se é outros irmãos estão com dificuldade no áudio. Está ouvindo o irmão Renan, irmão Júlio, João, Elias, Melina, Livaldo, Luzia, todos estão ouvindo bem. Então, o irmão Felipe sai, entra novamente, recarrega, pode ser uma estabilidade. Apertei o botão errado. Abre o slide, papai. Aqui, ó. Quando aparece os numerinhos aqui, ó, é que caiu.
Caiu, tá voltando. Vou abrir aqui novamente o slide pra gente ganhar tempo. Mas às vezes ele cai, né? Caiu a segunda vez aí. Mas vamos lá, vamos continuar, tá? Então, no capítulo 9, ele tem aquela visão de Deus diante do altar, né? Como uma punição aos sacerdotes que estavam punindo ali o povo. Dessa forma, tem a sentença de Deus, é mais uma das visões que ele vai ter. Isso está dentro do capítulo 9. Minha filha vai passar os slides aí, tá? Voltou, os irmãos avisando aqui que voltou. E aí, o capítulo 9, ele vai encerrar, né, após essas visões, com aquela promessa de redenção. Quando você vai lá no final do capítulo 9, no capítulo 9, verso 11, diz assim: naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade. Né? Então, como uma promessa de restauração ao trono de Davi, Deus estava dizendo que nem todo povo hebreu deixaria de existir. Né? Ainda há uma promessa. Né? Nós sabemos que essa promessa de restauração de Israel é a promessa que lá os dois a caminho de Emaús, após a morte de Jesus, pensávamos que era ele que restauraria Israel. Lá em Atos capítulo 1. Aí, meus irmãos, voltou. Nossa! Eu vou abrir o meu slide aqui por fora, para a gente ganhar tempo, e aí depois a minha filha vai carregando aí o slide, para que eu consiga adiantar aqui, senão a gente vai perder muito tempo. A gente tem 15 minutos de aula. Ainda eu quero falar ainda do profeta Obadias, tá? Então vou encerrar agora aqui Amós, vou falar rapidamente aqui do profeta Obadias, lembrando que esse slide, né, vou mandar aqui esse slide que eu estou usando para os irmãos também ter ele em mãos, tá? Então você tem o livro, né, ou o PDF do livro, e você tem também os slides que eu estou mandando aqui, tá? Um instante. Estamos falando do capítulo 9 de Amós, é o último capítulo, inclusive, do livro de Amós. E ali um destaque, né, para Amós no capítulo 9, verso 2 ao 4, onde Deus está dizendo a respeito onde eles fugirão do castigo, que Deus tem colocado eles, né? Não tem como fugir da sentença de Deus. Eles vai dizer lá, capítulo 9, verso 4, e se forem para o cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada para que mate, e eu porei os meus olhos sobre ele para o mal e não para o bem. Né? E ele vai dizer ali, mesmo que eles corram para qualquer lugar, eles não encontrarão. Não precisa. Minha filha vai abrir o slide aqui para os irmãos acompanhar o que eu estou falando. Abrir o slide é rápido, mas até chegar no ponto que nós estávamos aqui demora um pouco. Tá? E aí a gente já vou comentando aqui, como a gente só tem 15 minutos, a gente vai comentar um pouquinho a respeito de Obadias, tá? O livro de Obadias, ele é o menor livro do Velho Testamento, tem apenas 21 versículos, né? Não é difícil de fazer a leitura dele, rapidamente você acessa ele. O livro de Obadias é um livro que nunca foi citado no Novo Testamento, ele tem as suas raízes lá no livro do Gênesis. Né? Enquanto o slide chega lá, eu vou falando aqui, vou apanhar do geral de Obadias para a gente finalizar dentro do horário, tá? Eu gosto de começar no horário e gosto de terminar no horário também, tá? O que é o Obadias?
Obadias é uma profecia que não é para Israel. Ele é diferente dos demais, tá? Ele não profetiza igual, por exemplo, Amós, Oséias. Ele está profetizando para uma nação estranha. Alguns profetas, dos menores, profetizam para nações estranhas. E Obadias, se você ler rapidamente aí, ele está falando a respeito de Edom. E é uma profecia contra Edom. O que tem a ver Edom? Quando você vai na história, você descobre que Edom são os descendentes de Esaú. Então, qual que é o problema aí? Por que ele está profetizando contra Edom? Porque Edom é uma nação que veio lá de Abraão, Isaque e Jacó, mas que virou inimiga do seu próprio povo. Então você vai ver ali que Jacó e Esaú são irmãos. De Jacó, né, que seu nome é mudado para Israel, vem os israelitas. Entende? Irmãos, voltou agora, tá? Eu vou, como o nosso horário está terminando, eu vou dar um geral aqui em Obadias. Vou mandar aí no chat também o PDF dos slides, tá? PDF dos slides, tá? Então não vou abrir mais o meu PDF. Minha filha vai mandar no chat aí o PDF dos slides para vocês, para a gente poder finalizar aqui. Mas então, desde lá, quando Rebeca, né, estava grávida, nós vamos ver que já havia uma briga entre Isaac, entre Jacó e Esaú dentro do seu ventre. E ali Deus já falou que havia uma grande nação, aonde o mais velho ia lutar contra o mais jovem. E isso vai se refletir lá na frente, né? Contra os próprios descendentes de Esaú estão contra os descendentes de Jacó. Tá? Então, por isso existe a profecia de Obadias contrariando aí Edom. Ó, foi mandado aí agora o link no chat do meu PDF, dos slides agora. Só você clicar e vai baixar. Como a gente está acabando, está demorando para carregar, os irmãos vão ter o slide aí, tá bom? Já está aí à disposição de todos. E eu só vou dar uma apanhada aqui porque o Obadias é rápido. E aí, por fim, Obadias vai falar a respeito de uma sentença contra eles. Tá? Então, desde quando veio essa disputa entre Jacó e Esaú, Esaú se colocou contrário a Jacó. E por isso que ele virou o Edomita. E essa questão do Edomita, ela vem lá de Gênesis capítulo 25, verso 30, aonde o guisado que Jacó ofereceu a Esaú era vermelho. Então ele passou a ser chamado também como vermelho, né? A Bíblia diz que quando ele nasceu, ele era peludo, enquanto Jacó era liso, mas lá em Gênesis capítulo 25, verso 30, vai dizer que o guisado era vermelho, e a palavra Edom quer dizer vermelho. Então daí vem os edomitas, né, que são os vermelhos, os descendentes de Esaú. E eles vão, se você procurar aí depois lá nos slides, eles vão habitar ali no sul de Israel também, para baixo ali da divisão da terra de Judá, e vão ser opositores a Israel. Agora, o pior de tudo, que vem essa sentença de Obadias contra Edom, é que quando os babilônicos invadem Israel, a parte de Judá, os edomitas, ao invés de ajudar Israel, livrar Israel, os edomitas ajudam a Babilônia. E eles vão ficar felizes pela queda de Judá. Tá? Então, eles se alegraram. Tem outros textos na Bíblia que vão citar
é a questão dos edomitas. Tá? Se você olhar lá, por exemplo, o Salmo 70, verso 3, tem um texto que faz referência, dizendo assim: retrocederam por causa da sua ignomia, e os que dizem bem feito, bem feito. Tem uma referência a Edom. Se você olhar no nosso material na página 57, ele tem lá uma lista da forma que Edom se comportou na invasão babilônica. Tá? Então, no nosso material, página 57, estou correndo um pouquinho porque o nosso horário está esgotando, ele vai enumerar lá pelo menos 4 questões porque Edom merece punição. 1. Estavam ao lado dos babilônicos, apoiando. 2. Entraram com os babilônicos na cidade de Jerusalém, aproveitando para saquear e prender os judeus. 3. Fizeram festa e se alegraram com o destino da cidade de Jerusalém. 4. Quando Nabucodonosor deixou um resto de gente na cidade de Jerusalém, os edomitas aproveitaram para invadir a região e roubar o pouco que restava das colheitas. Então, o Edom, ao invés de ajudar, ele vai saquear Israel, né? Pisar em cima daquele que já estava caído. Malaquias também vai fazer uma alusão aí a Esaú e Edom. Malaquias capítulo 1, verso 3 e 4 vai dizer assim: mas rejeitei a Esaú, transformei suas montanhas em terras devastadas e as terras da sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E por isso que Edom, a gente sabe o cumprimento da profecia, que ele deixou de existir ali, o povo edomita. O próprio Obadias, né, nos versos 12 e 14 ali de Obadias, vai dizer assim: mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão, no dia do teu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o exército no dia da calamidade. Então a punição de Edom é por ter se aliado ali a Nabucodonosor no dia da ruína. Tá? Mas o verso 15 vai dizer: porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Tá? Então, esse é um resumão ali de Obadias, um livro bem curto, mas é uma sentença de Deus por aquilo que eles fizeram no passado, cujas profecias já se cumpriram. E tem outro detalhe, né? Poucos sabem, mas Herodes, né, aquele que perseguiu Jesus quando ainda era criança, ele era edomita também, era da descendência de Esaú. Inclusive, aí nos slides, eu coloquei aí um diagrama mostrando os Herodes, né? Quando a Bíblia fala de Herodes, não é um só, não. O Herodes o Grande era esse edomita, que é aquele que viveu quando Jesus ainda era uma criança. Depois vem os filhos deles, né? Os filhos dele que vão reinando em partes ali, devido ao Império Romano que subsistia naquele tempo. Então os edomitas veem várias maldades e vem a vingança de Deus sobre ele. Ok? E aí a gente consegue finalizar, correndo um pouquinho aí no final, né? Infelizmente caiu 2 vezes a conexão, mas a gente consegue finalizar aí a aula número 2. Leia o PDF, faça as atividades, leia aí o próprio slides, né, que nós utilizamos aqui, continue estudando, e na semana que vem, tá? Se alguém tiver alguma pergunta ou aplicação, pode postar, nós abrimos o áudio aí, pode escrever também, tá? Se passou alguma coisa que eu não vi, pode escrever de novo. Na semana que vem, nós vamos fazer na quinta-feira, tá bom? Então nós estávamos atendendo, nós temos o núcleo na quarta, na quinta e tinha os irmãos da sexta. Então nós fizemos 2 na sexta-feira,
exatamente para atender melhor ali o novo núcleo que era na sexta. Mas na semana que vem nós vamos fazer na quinta-feira, tá? Eu vou postar nos grupos também. Quinta-feira, 8 horas da noite, nós vamos continuar estudando. Aí tem o Jonas, né? A gente vai estudar o Jonas, que é bastante conhecido. O pessoal, Jonas não foi o covarde que o pessoal pregava, que os outros pessoal prega, viu? Jonas foi muito valente. Nós vamos ver por que na semana que vem. Tá aí o convite para todo mundo, né? Quem está nos grupos recebe o link lá. Os que estão por fora, tem alguns irmãos convidados, né? Se eu esquecer de mandar o link, pode cobrar, que eu mando. É um prazer ter todo mundo aqui conosco, tá bom? Próxima quinta-feira, 8 horas da noite. Convide alguém, as aulas são abertas, mande o link, mande a senha para alguém e todos são bem-vindos para aprender a palavra de Deus, tá? Se alguém quiser fazer matrícula, receber certificado e o material, aí faz a matrícula conosco. Mas quiser só acompanhar as aulas, todos são muito bem-vindos, por isso eu agradeço os irmãos de fora que nos acompanhou até agora, tá? Irmão Juliano, quero agradecer, pastor Júlio, que tem tanto nos ajudado aí, entrando ao vivo, os irmãos estão meio tímidos, mas vamos quebrar essa timidez aí, eu quero participação maior dos irmãos, tá? Por enquanto, vamos manter as nossas aulas online, tá? Por motivo de segurança, e nossas aulas são 2h30 de aula, é muito tempo, talvez dê problema aí para os pastores se a gente voltar, mas vamos orando, pedindo que Deus nos dê a oportunidade de voltar presencial, tanto no núcleo aqui de Nova Odessa, como no núcleo de Hortolândia, quartas e quintas-feiras. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode postar. Senão nós vamos só orar, agradecer a Deus. Mas o profeta Amós é apaixonante, irmão. Se você ler ele agora, você vai ter outra visão. Pode ter certeza daquilo que nós estamos estudando aí, tá? Agradecendo o pastor Davi, né, lá do Húngaro. O irmão Marcelo parece estar trabalhando, não sei se ele entrou depois, tá? O Elias e a irmã Ana sempre ali ajudando muito, o irmão João Barbosa, que chegou um pouquinho depois, participou também, José dos Santos, o Rafa, congrega comigo lá, obrigado, viu, irmão Rafael? Sempre um prazer ter o irmão conosco, tem 2 José, né? 2 são dos Santos, um é José Leone e outro é José dos Santos, né? Deus abençoe, irmão Daniel, tá com dor de dente, mas estava acompanhando aí, irmã Keila, Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos, a irmã Melina, só que está mais lá no fundo lá, a Isa, passou a irmã Isa, o irmão Felipe, irmã Lívia, né, todos os irmãos que acompanhou essa aula, os irmãos que não puderam acompanhar, também tem a aula do professor Cetadeb, falando do mesmo assunto, entre amanhã ou depois eu disponibilizo para os irmãos também, ok? Vamos só agora agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Ele tem nos dado. Não se engane, irmão. O avivamento que nós precisamos só virá por meio do estudo da palavra de Deus. Não existem atalhos para o ministério abençoado. É cara no livro, joelho no chão, pedindo a misericórdia de Deus. Minha oração é que as coisas que nós falamos aqui façam sentido para a sua vida e que, de alguma forma, todos que ouviram, nem se foi um fragmento dessa aula, possa ser edificado e preparado para o exercício dentro do reino de Deus. Deus abençoe grandemente. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus. Pai bondoso, em nome de Jesus, tudo isso é fruto da tua misericórdia, Pai. Tudo isso é fruto da tua bondade. Ainda existe remanescentes, ainda existe gente, Pai, que deseja aprender a tua palavra, Deus. Pai, tantas são as lições de Amós que nós aprendemos hoje. Que possamos, Senhor, nos afastar, ó Deus, de toda a praga da religiosidade, do conformismo, Senhor, e do pecado, e do mal que tão de perto nos rodeia. Acende ainda mais a chama que arde dentro do nosso peito. Que não falte o desejo de estudar a tua palavra, que não falte alegria para nós compartilharmos este momento, ó Deus. Abençoe a nação brasileira, abençoe todos que estão enfermos, Deus. Nós pedimos a tua bênção, Pai, sobre ali os irmãos, ali em Sumaré, que são os nossos alunos que estão contaminados pelo Covid, que o Senhor possa visitá-los, meu Deus. Também ali a irmã Márcia, ali em Montemor, que também está com a suspeita. Que o Senhor possa ser misericordioso com todos esses irmãos, os demais, Pai,
nos livra, nos guarda, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Deus, de uma forma poderosa, que possamos na próxima quinta-feira estar aqui não só com esses irmãos, mas com muitos outros, para aprender a sua palavra, Deus. Que a tua bênção seja sobre o lar, a casa e a família dos teus escolhidos, dos teus ungidos, hoje e sempre, em nome de Jesus, todos digam amém. Que o Senhor vos abençoe, meus queridos. Fique na paz do Senhor. Abraço, saudade de todos, viu? Obrigado.